Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós estamos em um culto de renovação espiritual. E renovar é fazer novo, de novo. Fazer ficar novo de novo. E nós precisamos sempre trazer a palavra do Senhor à nossa memória para que ela se torne fresquinha, novinha. Lucas 12, do versículo 35 ao versículo 40. Semana passada eu acordei com um versículo que está nesse capítulo e eu estou estudando, e parte do que eu estou estudando está aqui, do versículo 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que o Senhor se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, pois, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que vocês não imaginam. Irmãos, o capítulo 12 tem várias parábolas, e a maioria delas para falar sobre a volta de Jesus, mas de uma maneira figurada, para falar para nós que estamos aguardando a sua volta. Preste atenção, Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós para morrer na cruz, para pagar a nossa salvação, o preço do nosso resgate. Ele nos ressuscitou, ele ressuscitou ao terceiro dia, para garantir para nós a ressurreição e a vida eterna. E ele vai voltar, para poder nos levar, para a gente viver eternamente com ele. A parte 1, 2 e 3 já cumpriu, agora falta a parte final, irmãos, que é a volta. O Jesus que cumpriu até a ressurreição e o envio do Pentecoste é o mesmo que vai voltar. E isso está na sua palavra. E ele deixou escrito diversas orientações para que nós nos preparássemos, ou para que nós estejamos sempre preparados. Preste atenção, não é correto você dizer, vou me preparar. Não é correto. O correto é, estou preparado. Estou me preparando. Posso não estar perfeito, mas eu estou no preparo. Porque a gente não sabe a hora que ele vem. A gente não pode deixar para depois, não pode deixar para amanhã. E irmãos, preste atenção. Os dias que nós estamos vivendo, que são dias de aflição, Jesus já avisou para a gente, não avisou? Então já era para a gente estar preparado. Não é verdade? Já era para a gente estar com a casa edificada na rocha, para a tempestade vir e a casa não abalar. Jesus ensinou várias coisas a esse respeito. O problema é que a gente é meio lento, né? Meio lerdo para aprender. Mas essa parábola aqui, irmãos, tem duas coisas muito importantes que eu quero, nessa noite de renovação, trazer à nossa memória. É muito interessante que fala assim, olha, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Essa linguagem é uma linguagem antiga. Numa linguagem mais moderna esteja vestido de acordo para o momento da chegada do seu Senhor. Cingir é vestir, né? Então esteja vestido de acordo com o momento que o seu Senhor vai chegar e você vai receber. E olha só, lendo a parábola, fala que o Senhor foi para as bodas. É como se o dono da casa
saiu para casar. E aqueles que ficaram na casa deveriam manter a casa limpa, iluminada, porque tem uma candeia. Candeia é uma lamparina. Isso é coisa de gente antiga. Lá nas Minas Gerais, a gente tinha lamparina mesmo, com querosene, que ela era acesa, lampião, tinha essas coisas, né? Depende da região. Mas é um objeto. Eu vou falar sobre a lamparina, mas primeiro eu quero falar sobre as vestes. Aqueles que ficaram em casa deveriam estar com a casa limpa, com a candeia acesa, ou com a candeia pelo menos preparada, porque se o dono da casa, o noivo, né? Porque se ele foi para as bodas, é porque ele é noivo, ele foi para casar, buscar a noiva. Então, os servos que ficaram em casa tinham que estar com a roupa da festa, porque era bodas, esperando o dono da casa chegar, e com a lamparina na mão, porque se fosse de noite ou anoitecesse, ela deveria estar acesa. E aí, o que me chamou a atenção aqui nessa parábola? É sobre a preparação pessoal, a responsabilidade da preparação, a responsabilidade pessoal de se preparar para Jesus chegar. Essa responsabilidade, irmãos, ela é pessoal. Nesta primeira parte aqui da parábola, ela fala de uma responsabilidade pessoal. Por quê? É roupa. Quando fala, estejam, pois, cingidos, ou vestidos de maneira adequada. Irmão, quem é que põe roupa em você e tira a sua roupa? É só você. É só você. A não ser que você esteja incapaz, mas não é o caso aqui. O caso aqui é um servo que está cuidando da casa e que ele deve estar preparado para o seu Senhor chegar. E é só você que sabe qual é a sua roupa de trabalhar, qual é a sua roupa de dormir, qual é a sua roupa de ir para a festa, qual é a roupa adequada para cada momento. E quando a gente fala de roupas na Bíblia, está falando de caráter. É quem você é. Porque quem você é o que aparece. É o que aparece. E lá em Eclesiastes tem um versículo muito famoso, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, o que é que o Senhor Jesus quer falar? Esteja preparado por dentro e por fora. Tenha o seu caráter tratado pela palavra de Deus. Tenha a sua vida coerente com a salvação que você tem em Jesus Cristo. Irmão, isso aqui é um negócio que eu vou tentar simplificar. Seja um discípulo de Jesus. É simples assim. Você ouve e pratica. Porque caráter, irmão, é aquilo que a gente é. E é manifestado pelas nossas atitudes. De que adianta você dizer, eu sou crente, mas fala mentira? De que adianta você dizer, eu estou esperando Jesus voltar, mas não é fiel, não paga as contas, não cumpre a sua palavra, não é honesto, não é íntegro, não anda com a verdade? Ai, pastora, você está me xingando? Não, irmão, eu estou te chamando a atenção, senão Jesus volta e você fica. Porque está escrito que naqueles dias, quando Jesus chegar, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu fiz, e Jesus vai virar e falar, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque as vestes não estão cingidas, não está vestido da maneira adequada. Irmãos, e isso aqui é metafórico, é simbólico a parábola. Mas o que o Senhor está querendo dizer, esteja preparado. Deixa a palavra de Deus transformar quem você é por dentro, porque isso vai se manifestar por fora, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. O que é isso? Quem você é? Você é. Então esteja preparado.
esteja preparado. Irmão, eu nem sei como explicar isso de uma maneira mais simples. No decorrer da parábola, Jesus fala assim, olha, bem-aventurado é aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando, procedendo da maneira correta. E quando você vai ler as parábolas, irmãos, o que Jesus fala olha, ouça as minhas palavras e cumpra, pratique, porque fazendo assim você vai estar edificando a sua vida sobre a rocha, você vai se tornar inabalável. Ouça e pratique, seja aquela pessoa que sabe que Jesus vai voltar e por causa disso está colocando a sua vida de uma maneira coerente com a palavra, fazendo um bom discipulado, estudando a palavra de Deus, tendo uma vida de oração e sendo transformado pelo poder da palavra. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos. Irmãos, não pecar é um negócio difícil, mas é uma coisa que é possível, porque Jesus nos deu o seu Espírito. Além de nos dar, Paulo fala, se nós andarmos em Espírito, não cumpriremos as obras da carne. É possível. Basta você se submeter ao Senhor, ser obediente e praticar a palavra de Deus. É tempo de nós cingirmos os nossos lombos, vestir as vestes de salvação, deixar o pecado, deixar a vida velha. Você quer fazer isso de maneira prática? Vá ler a carta de Paulo aos Efésios. Paulo vai ensinar como é que o crente deve ser e andar. Irmãos, é noite de renovação espiritual. De que adianta eu falar em língua, cantar e pular, mas ter um caráter não transformado pela palavra de Deus? Não adianta nada. É confete, é fantasia. Jesus não quer que a gente ande com fantasia. Jesus quer que a gente tenha vestes de salvação. Amém? E a segunda coisa aqui nessa parábola, irmãos, que é importante, é a candeia, é a lamparina. E quando eu fui preparar essa meditação, eu comecei a pensar que às vezes a gente lê as parábolas, que são figuras de linguagem, e a gente não entra dentro da figura de linguagem para a gente entender o que é que o Senhor quer ensinar. A lamparina ou uma candeia, o servo usava e ela deveria estar acesa em todo o tempo, porque naquela época não tinha luz elétrica. Irmãos, a gente que vive da modernidade da luz elétrica, só quem mora na roça, lá no fundão do mundo, onde não tem energia elétrica, que vai entender isso. Você tem que estar atento, você tem que ter a sua lamparina, o seu lampião. Parece que cada pessoa na casa, ali naquela parábola, naquela situação, que estava esperando o noivo chegar, cada servo tinha a sua lamparina. Porque cada um tinha um ponto da casa em que ele trabalhava. Então, ele deveria andar circular com aquela lamparina pela casa durante a noite. Mas ter aquela lamparina implicava em uma responsabilidade pessoal, de estar de prontidão com aquela lâmpada, esperando o Senhor voltar. Mas essa responsabilidade, ela implicava em um trabalho diário, em uma atividade, um compromisso. Preste atenção, responsabilidade pressupõe compromisso. Quem não tem compromisso não pode assumir responsabilidade. E aqui, irmãos, tem um negócio terrível para nós. Quem assumiu o compromisso de ser servo de Jesus Cristo? Você assumiu o compromisso de esperar ele voltar. Você assumiu um compromisso. Você não pode ser irresponsável, inconsequente. A sua lâmpada tem que estar acesa. Aleluia! A sua lâmpada tem que estar acesa. E aí, irmãos, olha aqui, preste atenção. Ter uma lâmpada acesa dá trabalho. Dá trabalho. Olha só, eu fiquei imaginando.
se você tem uma candeia e você tem que iluminar a casa com ela, ela é sua. Eu fiquei pensando que o servo tinha que andar com ela pendurada nele, em algum lugar. Porque para não correr o risco de perder a sua lamparina, ou dela ser roubada, ou você se esquecer dela. Olha que coisa, irmãos. Tem coisa que a gente esquece, não tem? A chave do carro, né? O carro é de quem? É seu. Aonde que você tem que andar com a chave no carro? Pendurada no você, agarrada em você, não é verdade? Agora você põe ela em qualquer lugar, você não sabe onde que ela está. Perdeu a chave do carro, né? Agora imagina perder a lamparina. A outra coisa que eu fiquei pensando, que a lamparina, a candeia, ela tinha que ser limpada diariamente. Diariamente. Irmão, só assim, eu queria ter uma aqui para poder te mostrar. A lamparina, ela era lá na minha terra, assim, mais ou menos um negocinho meio triangular, com uma pontinha, um pavio, que fica um pouquinho para fora e um tanto para dentro. É um negócio bem artesanal. Aí lá dentro fica cheio do combustível, do óleo ou do querosene, que umedece esse pavio e você põe fogo ali. Só que você tem que limpar aquele negócio diariamente, porque senão vira uma meleca. Igual vela, quando você deixa ela acesa, ela vai derretendo e vira uma poça de cera. Então, ter uma candeia pressupõe que você vai limpá-la diariamente. Diariamente. Vai captando aí, irmãos. E junto com o limpar, eu fiquei pensando também que às vezes um bichinho pode cair lá dentro. O trem fede, hein, irmão? Se tem bicho dentro da lamparina e vai queimando aquele óleo com aquele bicho decomposto ali, dá um mau cheiro muito grande na casa. Então a lamparina tem que ser limpa diariamente. A outra coisa, a candeia tem que ser abastecida diariamente. Diariamente. Sabe por quê? Porque se você for passar a noite só com um pouquinho de óleo, o óleo acabou. Se o pavio for curto, acabou. Não tem iluminação. Então, irmãos, aquele servo, ele tinha uma responsabilidade e um compromisso pessoal com a sua candeia. E a candeia, irmãos, ela é símbolo da presença do Espírito Santo. É uma figura de linguagem da chama do Espírito na nossa vida pessoal. E olha, eu não estou inventando isso não, porque Paulo fala, não extinga o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Como é que você pode apagar o Espírito Santo? Não alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, com a oração. Irmãos, candeia acesa é um compromisso, uma responsabilidade pessoal de ter uma vida de oração, de comunhão com Deus e de leitura bíblica. Crente não sobrevive se não ler a Bíblia e se não orar. Irmãos, vou dar um exemplo simples, muito simples. Pastor Paulo falando, alegre-se no Senhor. Irmãos, a gente só se alegra em Deus quando a gente conhece a Deus. E a gente só conhece a Deus através da palavra de Deus, das Escrituras, e através da vida de oração, onde Deus fala conosco, onde Deus comunica, se revela a nós. Aí nós nos alegramos no Senhor. Então, nessa noite de renovação espiritual, eu preciso lembrar a você e a mim, estejam cingidos os nossos lombos e não falte óleo na nossa candeia. Estejamos vestidos adequadamente para a volta de Jesus e que a chama do Espírito Santo esteja acesa nos nossos corações. Amém? Os irmãos entenderam isso? Então nós vamos orar.
Nós vamos orar. Nós vamos orar. E aí eu peguei aqui alguns textos, eu fiquei lembrando, Paulo nos orienta, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados. E lá em Efésios 4, tem um versículo muito interessante, anota aí Efésios 4, leia o capítulo todo, mas do versículo 21 ao 24, fala assim, olha, se é que de fato vocês têm ouvido e foram instruídos em Jesus, segundo a verdade que está em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, se despojem do velho homem que se corrompem segundo os desejos do engano e se renovem no espírito do vosso entendimento. Olha, irmãos, que versículo lindo, é um texto muito bacana, que vai falar, deixa as práticas do pecado, da velha vida, seja cheio do Espírito e tenha novas práticas, tenha uma nova vida, né? E como é que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, vamos orar e pedir ao Senhor para nos revestir de vestes de salvação, novas vestes, e que a nossa candeia esteja limpa e cheia de óleo, cheio do Espírito Santo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua palavra. Nessa noite de renovação, quando nós lemos essa parábola do Senhor Jesus, que fala sobre o servo que espera o seu Senhor, com a roupa adequada, para esperar o seu Senhor, e com a sua lamparina, com a sua candeia acesa. Senhor, nós queremos trazer a realidade dessa parábola para as nossas vidas. Nos ajuda, em nome de Jesus, nos ajuda a ter um caráter transformado pela Tua palavra. Meu Deus, é só pelo poder do Teu Espírito que nós temos entendimento e revelação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É o Teu Espírito que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Fala conosco, meu Senhor, aonde é que nós temos errado, os conceitos errados, os valores errados, a visão errada. Senhor, em nome de Jesus, revela-nos as verdades da Tua palavra e nos coloca no caminho do Senhor, no caminho reto, no caminho da glória, no caminho para o céu. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja gerando em nós fome e sede da Tua palavra, para aprender, Senhor, que quanto ao trato passado, a gente se despoja desse velho homem, dessa natureza corrompida, dessa prática pecaminosa de pecado, e nos renovamos no Espírito para viver as novidades, ou a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos da Tua ajuda, da presença do Teu Espírito, para que essa chama da salvação esteja acesa dentro de nós. Meu Deus, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito. E se por acaso, Senhor, nós temos entristecido o Teu Espírito, nessa noite nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos quando não damos ouvidos ao Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor, quando não obedecemos e não cumprimos as Tuas ordenanças. Mas nessa noite, renova em nós a alegria da salvação. Renova em nós o desejo da obediência, da submissão ao Senhor, para sermos cheios do Teu Espírito e para caminharmos, Senhor, para o grande encontro com o Senhor, o dia em que a trombeta tocar e que os mortos vão ressuscitar e nós vamos nos ser transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Senhor, que em todo tempo estejam alvos as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nós pedimos em nome de Jesus.